Eslováquia. Voltamos à conversa em estúdio com o professor Eduardo Paz Ferreira. Professor, é para isto que caminhamos, para um empobrecimento gradual cada vez maior. É aterrador. Eu estava a ouvir os números, enfim, já tinha lido um pouco a notícia, mas a sua leitura foi muito impressionante, não é? Pensar o que está a acontecer na Europa, e aí podemos interrogar se a União Europeia, primeiras comunidades europeias que foram criadas para assegurar a prosperidade e o bem-estar e nessa base construir uma Europa tranquila, não estão a falhar totalmente no seu objetivo. Isto é tanto mais impressionante quando comparamos com países como o Brasil, onde, pelo contrário, o combate contra a miséria está a ter resultados espetaculares, com a saída, digamos, de largas dezenas de milhões de pessoas da zona de pobreza extrema, e aqui não. E temos que nos interrogar sobre as razões porque estas coisas acontecem. Se esta rigidez das regras da União Económica e Monetária, para que é que contribuíram, afinal? Para que é que contribuiu essa rigidez? Esta insistência na austeridade, onde é que nos vai levar? E como é que é possível pretendermos ter uma sociedade em que metade da população, ou um quarto, como dizem que é o caso português, vive em limiares de pobreza? Repare, trata-se não só de uma questão humana, mas de uma questão económica. Estas pessoas não têm poder de compra, isto significa um mercado interno cada vez mais dizimado. Estas pessoas, enfim, não têm acesso à cultura, não têm acesso a uma educação superior. Isto significa um país cada vez mais empobrecido a todos os títulos, não só a título económico, mas empobrecido na sua coesão económica e social, empobrecido na sua capacidade de inovar, de estudar. E depois é legítimo perguntar em nome de que é que se pode pedir a estas pessoas que se sacrifiquem, quando sabem que têm um mercado de emprego, um mercado de prosperidade onde nunca vão entrar, e quando sabem que o Estado cada vez mais se demite de as apoiar. E demite de as apoiar, e de facto pode criar aqui uma bolsa considerável de pessoas que ficam à margem do sistema, ficam completamente fora do sistema. Isso pode ser uma bomba social explosiva. Eu diria que, apesar de tudo, temos muita sorte com o grau de tolerância que as pessoas têm, no sentido que têm aceito este destino com mais ou menos passividade. Enfim, temos tido algumas manifestações, algumas muito significativas numericamente, mas apesar de tudo, digamos, a tranquilidade com que se vive em Portugal é, eu diria, bastante espantosa para estes números. Se nós tivéssemos uma rede de proteção estadual efetiva, que de facto contrariasse, digamos, essa situação de exclusão, era compreensível. Agora, com a debilidade desta rede, que mesmo assim vivemos nesta paz social relativa... Até quando, professor? É um mistério, não é? Isso é um tema que já falamos hoje, que é aquele das fotografias do New York Times, que tem duas coisas, são, enfim, não sei, as pessoas que o viram, eu fiquei muito impressionado quando as vi, porque uma parte delas parece-nos remeter para um país que seria qualquer coisa como a Albânia profunda, de miséria, de pobreza, e a outra parte para várias cenas de grande violência, de manifestações muito violentas, que não corresponde muito à realidade atual. Então interrogo-me se o New York Times está a fazer futurologia e a pensar que aquilo vai ganhar essa importância no cotidiano dos portugueses. O drama disto é que eu dei comigo a pensar, mas caramba, Portugal não é só isso, sabemos bem que não é. E até há de vez em quando estas publicações que tentam fazer o Portugal positivo, o que há de bom em Portugal, e é óbvio que há coisas muito boas em Portugal. Mas provavelmente, se aquele conjunto de fotografias tão deprimente fosse acompanhado de algumas outras fotografias do grande luxo que existe em certas zonas da sociedade portuguesa, o conjunto ainda era mais deprimente. Exato. E então voltamos à questão se a distribuição tão desigual da riqueza não é aqui um fator de terrível perturbação. E essa distribuição tem tendência para continuar a ser cada vez mais assimétrica. Professor, o Presidente da República devia enviar o Orçamento do Estado para o Tribunal Constitucional? A maior parte das pessoas considera que não o vai fazer. Isso parece-me claro, digamos. É capaz de fazer algum desabafo, designadamente naquela versão do Facebook, que ele gosta muito de utilizar para comentar algum desconforto.
Agora que não vai enviar, não vai, porque não vai querer tornar-se um alvo fácil para dizerem que criou mais dificuldades a Portugal, adiando a entrada em vigor do Orçamento de 2013. Se me pergunta pessoalmente se eu gostaria que ele enviasse, gostaria. Eu sei que as pessoas reagem muito mal à apreciação. Bom, as pessoas é obviamente um erro. Eu sei que muitos economistas, muitos gestores bancários, por exemplo, pronunciaram-se imenso sobre a última decisão do Tribunal Constitucional quanto ao orçamento de 2012, mas nós temos... Em relação à equidade entre trabalho e capital. Exatamente. E, sobretudo, à ideia que o Tribunal Constitucional se possa pronunciar sobre estas matérias. Adquirindo assim poder político, quase, não é? Poder orçamental. Exato. Ora bem, digamos, aí há duas ou três coisas. Por um lado, digamos, o Tribunal tem essas funções claramente previstas na Constituição e os países que têm Tribunal Constitucional, como é o caso da Alemanha, são países onde os tribunais produzem decisões deste tipo. Por exemplo, o Tribunal Constitucional alemão tem sido muito mais ativo que o português na fixação de até onde é que a Alemanha pode ir, na integração europeia, etc. E, portanto, que eu gostaria muito que as medidas que constam deste orçamento, ainda não conheço a versão final, fossem apreciadas pelo Tribunal Constitucional, gostaria. E, por exemplo, eu diria, basta olhar para a declaração de voto do deputado João Almeida, que me parece, digamos, uma fonte relativamente insuspeita. A CGTP, por exemplo, diz que há 8 inconstitucionalidades grosseiras, mas a CGTP, se calhar, é mais suspeita que o deputado João Almeida. E o deputado João Almeida apresenta vários argumentos que conduzem claramente à ideia que o orçamento é inconstitucional. E aquilo que o Tribunal Constitucional tem feito, repare, designadamente no último acórdão, é uma coisa muito cuidadosa, que é admitir que não vai discutir a necessidade da austeridade, a necessidade de cumprimento das metas definidas no memorando com a Troika, mas sim que vai discutir se a forma como estas metas foram perseguidas respeita ou não os valores da legalidade, da igualdade, da justiça. O Tribunal Constitucional pode ser encarado, enfim, nesta conjuntura como uma força de bloqueio ou o último patamar de defesa, enfim, dos valores que estão consagrados na Constituição, se quisermos mais frágeis? A pergunta é muito engraçada porque, de facto, serão as duas posições assumíveis, não é? Claro que a força de bloqueio, que aliás é uma expressão criada pelo professor Cavaco Silva enquanto Primeiro-Ministro, como se lembra, para se referir ao Tribunal de Contas e à Procuradoria-Geral da República, ou seja, justamente em instituições que tentavam que certas regras jurídicas fossem cumpridas, pode, pelo mesmo tipo de raciocínio, ser aplicado ao Tribunal Constitucional. Agora, realmente, eu creio que no dia em que não tivermos instituições que façam respeitar a Constituição e o direito, estamos em muito má situação. É que podem não ser só os direitos económicos, podem ser os nossos próprios direitos pessoais, o direito de liberdade, a liberdade de expressão, que seguramente lhe é muito grata a si, a mim também. E também direitos económicos, mas que não são direitos sociais, como, por exemplo, o direito de propriedade. Por que não? Se discutimos todos os direitos, então vamos a esse. Professor, aqui para terminarmos a nossa conversa, o Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal da Faculdade de Direito de Lisboa, que lidera, vai fazer uma conferência na próxima quinta-feira. Quinta-feira, 6 de dezembro. As privatizações não se discutem, é uma interrogação. E depois aqui, de facto, bem, o painel é um painel de luxo. Esta conferência, este debate começa às 9 da manhã e acaba pouco depois acaba depois das 19 horas, não é? Esperemos. No painel onde o professor está. As privatizações depois da revisão de 89, balanço da revisão constitucional de 89, que foi quando foi possível voltar a avançar com as privatizações. Depois há aqui uma primeira sessão, o direito, a economia, o processo de privatizações em curso, riscos e desafios. Eu gostava de me, enfim, deparar aqui um pouco. Quais é que são os principais riscos deste processo de privatizações em curso, professor? Aquilo que me parece, repare, se me permite só muito rapidamente fazer o seguinte comentário. Nós, como recordou aí a já, tivemos uma diretiva constitucional que impedia as privatizações, era o chamado princípio da irreversibilidade das nacionalizações. Agora estamos mais ou menos com o princípio da irreversibilidade das privatizações. E, portanto, esta ideia não vale a pena discutir, temos que cumprir, está no memorando da Troika, que é privatizar. E no memorando da Troika está isto, ainda está uma coisa pior em muitos casos, que é a fixação de prazos. Ora, isto é logo o primeiro risco,
Porque se os vendedores sabem mesmo que quando Portugal, a conjuntura indicia que não se deve... que não há, só o simples, só o simples anúncio... fixar um prazo leva a que se possa baixar a proposta, porque se acha que o vendedor... Pronto, este é um risco muito evidente, muito primário. E as condições de mercado, obviamente, são péssimas. Também não há qualquer dúvida, mas receio que isto é assumido pelo Governo como positivo, que não há grupos nacionais em condições de irem às privatizações. Enfim, por vezes podem aparecer a reboque. Creio que, por exemplo, agora na privatização da ANA há uns pés de salsa para animar de grupos portugueses, mas realmente é, digamos, a passagem para grupos estrangeiros de empresas que, em alguns casos, correspondem à ideia de serviços sociais, serviços fundamentais, uma vez mais, para a coesão da sociedade. É a passagem desse centro estratégico de decisão para fora. Para fora. E depois outros riscos mais indiretos. Qual é a consequência disto? O nível de desemprego. Por exemplo, reparo, um dos argumentos que é sempre o da eficiência das empresas. O Estado meteu-se aí numa baralhada com a Simpor. A Simpor era uma empresa altamente rentável, já apresentou um prejuízo depois da privatização total de quase 200 milhões de euros. Portanto, nem sequer se garante a eficiência destas empresas. Depois, algumas destas empresas têm níveis de investigação muito importantes, que podem ser ligadas à universidade, à investigação científica portuguesa, ou não ser. E quanto mais afastado estiver o Estado de tudo isto, pior ainda. Estes parecem-me alguns riscos, claro que há também possíveis vantagens, não? E o espírito deste debate é este, é discutir, aliás, enfim, tentamos ter visões de lados muito diferenciados, quer da barreira económica, quer até da política. Uhum. E diga-me uma coisa, professor, algumas das empresas que estão neste momento a ser alvo de privatizações não deveriam pura e simplesmente ser privatizadas por uma questão estratégica? Eu, quando me pergunto, não deveriam ser, no sentido, não deviam ser privatizadas. Não deveriam ser. Estou-me a referir, por exemplo, à TAP. A TAP faz-me alguma impressão, efetivamente. Eu não conheço os termos exatos em que a privatização se vai concretizar, mas julgo que estamos numa área que era necessário criar um grande consenso nacional sobre se deveria ou não fazer-se a privatização e para quê. A TAP tem neste momento um papel fundamental na ligação àquilo que cada vez é mais nítido, que é aquilo que nos interessa, ou seja, à África e ao Brasil. As ligações com a Europa, mais low cost, menos low cost, claro, essas fazem-se facilmente. Agora, esta ligação ao serviço, digamos, dos interesses fundamentais de Portugal em relação ao Brasil e à África, que pode ser dissolvida num conjunto de outros interesses muito mais vastos, acho lamentável. Se calhar é muito fora de moda, se calhar tem um ar muito patrioteiro, mas eu gosto que os países tenham uma companhia de bandeira. Gosto que hajam os transportes aéreos portugueses. Embora às vezes até já não se usa aquela TAP. Ou já, não sei se estamos na TAP ou na TAP, mas pessoalmente gosto da TAP mesmo. Professor, muito obrigado pela sua presença. É sempre um prazer tê-lo aqui. Obrigado. Até uma também. próxima oportunidade. Muito até obrigado. breve.